Ryan Gosling tem uma das filmografias mais interessantes da Hollywood moderna. Não porque tenha feito muitos filmes, na verdade faz bem poucos, mas porque, quando escolhe, costuma acertar. Estamos falando de um ator que trabalhou com Derek Cianfrance, Damien Chazelle, Denis Villeneuve, e quase sempre sai dessas colaborações com uma das melhores atuações do filme. Então hoje, eu quero repassar a carreira dele do começo ao fim para entender como o menino canadense do Mickey Mouse Club acabou se tornando um dos atores mais respeitados da sua geração. E por que, quando você vê o nome dele num cartaz, quase sempre dá para assumir que o filme vai valer a pena. Vamos nessa! Antes de ser o Ryan Gosling, o ator sério, Ryan Gosling era simplesmente Ryan, um menino de Ontário, no Canadá, que aos 12 anos conseguiu uma vaga no Mickey Mouse Club da Disney. E aqui vem aquela curiosidade que todo mundo adora. Nesse mesmo programa, na mesma geração, estavam Justin Timberlake, Britney Spears e Christina Aguilera. Imagina esse elenco de crianças e adolescentes cantando, dançando e fazendo sketches sem fazer ideia de que metade deles ia dominar a cultura pop dos anos 2000. Aliás, nessa época Gosling morou um tempo na casa de Justin Timberlake, porque a mãe do Justin era a tutora legal dele enquanto gravava na Flórida. É uma dessas histórias tão absurdas que quase parece inventada, mas aconteceu. Depois do Mickey Mouse Club, Gosling passou pela típica fase de séries juvenis, canadenses e americanas. Goosebumps, Are You Afraid of the Dark, Breaker High, coisas que hoje parecem relíquias arqueológicas. E a verdade é que durante anos ele foi só mais um ator adolescente, sem nada que o diferenciasse muito do resto. Imagina que você tem 21 anos, é bonito, carismático, vem da Disney e te oferecem o seu primeiro papel de protagonista num filme. O que você escolhe? Pois Ryan Gosling escolheu interpretar um neonazista judeu. Sim, você leu certo, um rapaz judeu que se torna supremacista branco e que vive todos os dias com essa contradição impossível dentro de si. O filme se chama The Believer, foi dirigido por Henry Bean e é inspirado numa história real. É um daqueles filmes pequenos e independentes que quase ninguém viu na época, mas que ganhou o grande prêmio do júri em Sundance e deixou claro para todo mundo que viu que aquele garoto canadense estava falando sério. O que Gosling faz nesse filme é brutal. Ele não interpreta o neonazista como um monstro distante, ele o interpreta como um rapaz inteligente, articulado, magoado e completamente preso à própria raiva. Há uma intensidade no olhar dele que já antecipa o ator que ele vai ser nas 2 décadas seguintes. Aquela capacidade de transmitir muito, dizendo muito pouco. E aqui está a decisão-chave da carreira dele. Em vez de capitalizar essa estreia com filmes comerciais para ganhar bem, Gosling continuou escolhendo papéis estranhos, pequenos e difíceis. Murder by Numbers, The United States of Leland, The Slaughter Rule, filmes que quase ninguém lembra hoje, mas que iam construindo aos poucos um ator capaz de qualquer coisa. E então chegou o Diário de uma Paixão, o filme que mudou tudo e que paradoxalmente quase o rotulou para sempre. Se você teve um relacionamento entre 2004 e 2015, é bem provável que tenha visto esse filme. E se não viu, provavelmente conhece a cena do beijo na chuva, porque ela virou uma espécie de modelo universal do romance moderno. No filme, Gosling interpreta Noah Calhoun, um rapaz humilde do sul dos Estados Unidos que se apaixona perdidamente por Ellie, interpretada por Rachel McAdams. É uma história de amor clássica, quase de conto de fadas, e funciona em grande parte porque a química entre os dois protagonistas é real e palpável. Aliás, durante anos circulou o boato de que eles se davam péssimo nas gravações, o que só aumentou a lenda em torno do filme. O importante para entender a carreira de Gosling é que depois de Diário de uma Paixão, ele poderia ter feito mais 10 filmes românticos e se aposentado milionário aos 30. Hollywood estava oferecendo de bandeja a chance dele virar o novo galã da sua geração. E ele disse não, várias e várias vezes. Em vez disso, fez a coisa mais estranha e arriscada possível. Foi para o cinema independente, para papéis incômodos, para personagens problemáticos. E é essa decisão que o separa de tantos outros atores bonitos que se queimaram rápido fazendo sempre a mesma coisa. Entre 2006 e 2010, Ryan Gosling fez algumas das melhores atuações da carreira e quase ninguém percebeu. É a época em que ele se tornou um ator de verdade, e não só uma estrela. Tudo começou com Ralph Nelson, em 2006. Em Ralph Nelson, Gosling interpreta Dan Dunn, um professor de colégio de um bairro pobre que dá aulas brilhantes durante o dia e fuma crack à noite. É um personagem contraditório, frágil, autodestrutivo e, ao mesmo tempo, profundamente humano. A atuação de Gosling é tão natural que parece que ele nem está atuando. E lhe rendeu a primeira indicação ao Oscar de melhor ator, com apenas 26 anos. Depois veio Lars and the Real Girl,
Em 2007, que é provavelmente o filme mais estranho da carreira dele, e olha que isso já é dizer muita coisa. Nele, ele interpreta Lars, um rapaz tímido e introvertido de uma cidade pequena que um dia compra uma boneca inflável pela internet. Mas não para o que você está pensando. Lars acredita que a boneca está viva, a apresenta como sua namorada, e a cidade inteira, por amor a ele, decide entrar na onda. No papel, soa ridículo. Na prática, é um dos filmes mais ternos e emocionantes dos anos 2000, e Gosling consegue fazer algo quase impossível: interpretar um personagem com um transtorno mental sem nunca transformá-lo numa piada nem numa caricatura. Ele o trata com uma dignidade enorme. E para fechar essa fase indie, em 2010, ele fez Blue Valentine, ao lado de Michelle Williams, um filme duríssimo sobre o início e o fim de um relacionamento, contado em paralelo. O filme é devastador, as atuações são tão reais que doem, e a química entre Gosling e Williams é daquelas que ficam marcadas. É um daqueles filmes que você assiste uma vez, ficam mexendo com você por 3 dias e você não quer ver nunca mais. A essa altura, já estava claro que Ryan Gosling não era só um ator de rosto bonito, era um ator de verdade, daqueles que escolhem os papéis com a cabeça. Só faltava o filme que lhe desse a sua imagem definitiva, e esse filme chegou em 2011. Drive é provavelmente o filme mais descolado dos anos 2010. Falo sério, existe um antes e um depois de Drive no cinema de ação, estilizado, na moda, na música, na estética cyber-retrô de toda uma década. E Ryan Gosling está no centro absoluto de tudo isso. No filme, dirigido por Nicholas Winding Refn, Gosling interpreta um personagem que nem nome tem. É só o motorista. Um cara que durante o dia é dublê de ação em Hollywood e à noite dirige carros para ladrões que precisam fugir. Mal fala, mal reage e mesmo assim transmite muita coisa. O que Gosling faz em Drive é uma aula magistral de atuação contida. Ele quase não tem diálogo no filme inteiro e, mesmo assim, você entende perfeitamente o que ele sente, o que pensa e o que está prestes a fazer. Só com o olhar, com um gesto sutil, com o jeito de mastigar um palito. É aquele tipo de atuação minimalista que parece fácil até você tentar fazer e perceber que é dificílimo. O filme também transformou Gosling em um ícone de estilo da noite para o dia. Aquela jaqueta branca com um escorpião bordado nas costas virou uma das peças de cinema mais reconhecíveis dos últimos 20 anos. E a trilha sonora sintetizada com Night Call e A Real Hero acabou definindo o som de toda uma década de música eletrônica. Drive é o filme que completou a transformação de Ryan Gosling. Ele deixou de ser um ator respeitado no cinema independente para virar uma estrela cult, um símbolo, uma marca. E, a partir daqui, tudo o que ele fez passou a ter um peso diferente. Depois do sucesso de Drive, Refn e Gosling se juntaram de novo para fazer Só Deus Perdoa. E é isso que acontece quando um diretor e um ator se sentem completamente livres para fazer o que bem entenderem, sem ninguém dizer não. Às vezes dá certo, às vezes dá... Isso, o filme é polêmico. Tem gente que o considera uma obra-prima do cinema contemplativo, e tem gente que o considera 2 horas de Ryan Gosling olhando paredes em silêncio em Bangkok. A verdade é que as duas leituras têm sua parcela de razão. É um filme extremamente lento, hipnótico, violento, com pouquíssimo diálogo e com uma estética visual absolutamente linda. Aqui Gosling leva o minimalismo dele ao extremo. Ele tem literalmente 17 falas no filme inteiro. 17. E mesmo assim, o personagem dele, um traficante preso entre a culpa, a mãe e um policial tailandês que parece um demônio, continua magnético cada vez que aparece na tela. Independentemente de você gostar do filme ou não, o interessante é o que ele diz sobre Gosling como ator, que ele estava disposto a se arriscar muitíssimo, inclusive a aceitar que parte do público odiasse o resultado, para não se repetir. Essa atitude é quase impossível de manter quando você está no topo, e ele manteve. Se Drive provou que Gosling sabia atuar com o olhar, The Nice Guys provou que ele também sabia pagar mico como poucos. E na minha opinião, essa é uma das melhores atuações dele, sem discussão. Dirigido por Shane Black, o rei absoluto das comédias de detetive dos anos 80 e 90, The Nice Guys é um buddy movie ambientado nos anos 70 em que Gosling e Russell Crowe interpretam 2 investigadores particulares atrapalhados, alcoólatras e bem ruins no trabalho, tentando resolver um caso que é grande demais para eles. O brilhante de Gosling nesse filme é que ele se atreve a fazer comédia física, comédia de tropeçar, de gritar, de cair, de ficar preso em lugares. Tem uma cena em que ele cai de uma sacada e acaba berrando feito criança, que é, sinceramente, uma das coisas mais engraçadas que já se filmaram no cinema americano nos últimos 15 anos. E o mais impressionante
é a química com Russell Crowe. Eles funcionam tão bem juntos que custa acreditar que não se conheciam antes. É uma dupla cômica daquelas que ficam marcadas, como Pryor e Wilder, ou Murray e Aykroyd. E prova que Gosling, além de tudo, é um comediante nato. Um detalhe que ia ser muito importante anos depois. No mesmo ano de The Nice Guys, Gosling lançou outro filme, uma pequena produção independente sem nenhuma repercussão chamada La La Land. Brincadeira. La La Land virou um fenômeno cultural absoluto, ganhou 6 Oscars, quase levou o de melhor filme num dos momentos mais caóticos da história da cerimônia, e é um dos grandes musicais do século XXI. Nele, Gosling interpreta Sebastian, um pianista de jazz obcecado em preservar um gênero que o mundo está deixando para trás, que se apaixona por Mia, uma aspirante à atriz interpretada por Emma Stone. O filme é lindo, é triste, é romântico e é, acima de tudo, uma declaração de amor de Damien Chazelle ao cinema clássico de Hollywood. Para fazer esse papel, Gosling passou meses aprendendo a tocar piano de verdade. Não usaram dublês, não usaram truques de câmera, não usaram CGI. Se você o vê tocando no filme, é ele tocando mesmo. E isso, para alguém que partia do zero no piano, é um trabalho absurdo. Ele também aprendeu a dançar para as coreografias e voltou a mostrar aquela química mágica que já tinha com Emma Stone desde Crazy Stupid Love. La 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 Land funcionou porque Sebastian não é só um personagem romântico, é um sonhador com as próprias contradições. Alguém que está disposto a sacrificar o relacionamento pela carreira e que, no fim, aceita essa escolha com uma mistura linda de orgulho e tristeza. A cena final, sem spoilers, é um dos momentos mais bonitos do cinema recente. Um ano depois de La La Land, Gosling entrou em um dos projetos mais arriscados imagináveis, a continuação de Blade Runner, um filme que muitos consideravam impossível de fazer, porque o original de Ridley Scott é praticamente intocável. Mas Denis Villeneuve aceitou o desafio e Gosling embarcou junto com ele. Em Blade Runner 2049, ele interpreta o Agente K, um replicante caçador de outros replicantes que aos poucos vai descobrindo uma verdade que muda tudo o que ele sabe sobre si mesmo. E, de novo, igual a Drive, vemos um Gosling minimalista, contido, com pouquíssimo diálogo, mas transmitindo camadas e camadas de emoção só com o rosto. O filme é uma obra-prima visual, possivelmente o filme mais bem fotografado da última década, graças ao trabalho de Roger Deakins. E Gosling é perfeito para esse tipo de cinema, porque entende que num filme assim, o trabalho dele não é roubar a atenção, e sim habitá-la, ser parte da paisagem. Há algo quase melancólico no jeito dele de se mover por aquela Los Angeles futurista, chuvosa e vazia. É um daqueles papéis que parecem escritos para ele, um personagem silencioso, solitário, que vai descobrindo aos poucos que a vida dele não é o que ele imaginava. E, para mim, uma das melhores atuações dele, ainda que às vezes seja ofuscada por outras mais óbvias. Depois de La La Land, Damien Chazelle e Gosling se reuniram de novo para um filme bem diferente, First Man, a história de Neil Armstrong e da missão Apollo 11. E aqui Gosling faz algo bem particular. Ele decide interpretar Armstrong como o que ele de fato era. Um engenheiro metódico, calado, emocionalmente reservado, que viveu uma das experiências mais impressionantes da história da humanidade sem nunca se gabar disso. E isso é importante porque vai contra todos os instintos do cinema biográfico americano. O normal teria sido transformar Armstrong em um herói carismático, falante, cheio de frases inspiradoras. Mas o verdadeiro Armstrong não era assim. Era um homem que passou por uma tragédia familiar terrível, a morte da filha pequena, e que canalizou essa dor em silêncio durante toda a vida. Gosling interpreta essa contenção emocional com uma precisão enorme. O filme é frio, distante, quase clínico, e isso é uma decisão deliberada. Quando chega o momento da chegada à lua, não há música épica nem lágrimas. Há silêncio, há vazio. Há um homem fazendo o seu trabalho num lugar impossível. E funciona. First Man não foi o sucesso comercial que o estúdio esperava, mas é um filme enorme, e a atuação de Gosling é daquelas que crescem com o tempo. Quanto mais você assiste, mais aprecia tudo o que ele está fazendo, sem que dê para perceber que ele está fazendo. E então, em 2023, depois de alguns anos bem tranquilos, Ryan Gosling teve o melhor ano da carreira, e veio do lugar mais inesperado possível. Greta Gerwig o convidou para interpretar Ken no filme Barbie. E muita gente pensava, sério? Ryan Gosling, com 42 anos, fazendo o Ken, não é um pouco velho para isso? Pois acontece que era exatamente a idade perfeita, porque Gerwig não queria fazer um Ken qualquer, queria fazer um Ken com crise existencial, um Ken que percebe que a vida inteira dele gira em torno da Barbie, um Ken que precisa encontrar um propósito, e para isso você precisava de alguém
capaz de fazer comédia, drama, musical e autoparódia, tudo no mesmo filme. E, por acaso, Ryan Gosling sabe fazer tudo isso. A atuação dele em Barbie é uma aula magistral de comédia. Cada gesto, cada olhar, cada fala é perfeito. E aí tem o momento I'm Just Ken, uma balada power rock dramática sobre a fragilidade masculina, cantada com uma sinceridade absoluta, com uma coreografia completa, com solo de guitarra e tudo. É uma das cenas mais memoráveis dos últimos anos de cinema. O brilhante é que Gosling se entrega completamente. Não há um único momento de ironia em relação ao personagem. Ele não ri de Ken, ele ri com Ken. E é isso que faz toda a atuação funcionar. Rendeu a ele a terceira indicação ao Oscar. E, para muita gente, ele roubou o filme da própria coprotagonista, Margot Robbie. A música chegou a ser apresentada ao vivo na cerimônia do Oscar e virou um dos momentos mais virais da noite. Depois de Barbie, Gosling se reinventou de novo. Deixou de ser o ator sério e silencioso para virar, de repente, também uma estrela de comédia musical. E aos seus 40 e tantos anos. E isso é uma virada de carreira incrível. Em 2024, Gosling protagonizou The Fall Guy, um filme de ação dirigido por David Leitch, ex-dublê de risco reconvertido em diretor. E aqui Gosling entra num papel que parece feito sob medida para ele. Um especialista de cinema, um stuntman, alguém que vive fazendo as coisas perigosas que os atores não querem fazer. O filme é divertidíssimo, é cheio de referências ao mundo do cinema de ação e é basicamente uma carta de amor ao trabalho invisível dos dublês. Gosling prova de novo que tem uma facilidade impressionante para combinar comédia, ação e romance no mesmo papel. A química dele com Emily Blunt é ótima e o filme funciona muito bem, tanto como entretenimento puro, quanto como homenagem a uma profissão muito pouco reconhecida. E, olhando para frente, os próximos projetos de Gosling são interessantíssimos. Está confirmada a participação dele num futuro filme de Star Wars chamado Starfighter, dirigido por Shawn Levy, o que indica que ele finalmente decidiu entrar no cinema blockbuster em grande escala. Também se especula sobre colaborações dele com vários diretores autorais em projetos menores. Seja lá o que for o próximo passo, o mais provável é que vale a pena assistir, porque a essa altura, Gosling já provou que tem um faro quase infalível para os bons projetos. E assim chegamos ao presente, a março de 2026, e ao filme que provavelmente é, até hoje, o maior sucesso comercial de toda a carreira de Ryan Gosling. Estou falando de Project Hail Mary, dirigido por Phil Lord e Christopher Miller, os mesmos caras que fizeram Uma Aventura Lego e O Homem-Aranha, no Aranhaverso. E só com esses nomes na direção, já sabíamos que não ia ser um filme de ficção científica comum. A história parte do romance de Andy Weir, o mesmo autor de Perdido em Marte, e a premissa é perfeita para Gosling. Um professor de colégio chamado Ryland Grace acorda sozinho em uma nave espacial, a 12 anos-luz da Terra, sem lembrar absolutamente nada de como chegou até ali. Aos poucos vai recuperando a memória e descobre que é a última esperança da humanidade para conter um micro-organismo chamado astrofage, que está literalmente devorando a energia do Sol. E pelo caminho encontra Rock, uma espécie de alienígena em forma de aranha de 5 patas que se torna o seu melhor amigo intergaláctico. O que faz o filme funcionar é exatamente o que faz Gosling funcionar como ator: a capacidade de levar a sério uma história completamente maluca. Aqui não tem um herói musculoso, nem um militar de queixo quadrado salvando o mundo na base do tiro. Aqui tem um professor de ciências assustado, atrapalhado, emotivo, que resolve os problemas pensando, errando e tentando de novo. É um herói que chora, que ri, que se empolga feito criança quando descobre algo novo. E Gosling se entrega a esse tom com uma naturalidade impressionante. A crítica se rendeu por completo, 94% no Rotten Tomatoes, com um consenso que dizia algo como que o filme funciona graças à força gravitacional de Ryan Gosling na sua versão mais encantadora. E o público respondeu do mesmo jeito. O filme arrecadou mais de 140 milhões de dólares no primeiro fim de semana mundial e acabou ultrapassando os 600 milhões globais, tornando-se um dos maiores sucessos comerciais do ano e a maior estreia da história da Amazon MGM Studios. Para um filme de ficção científica original, sem nenhuma franquia por trás, e isso é uma loucura.
Mas, para além dos números, o interessante de Project Hail Mary é o que ele diz sobre Gosling a essa altura da carreira. É um ator que depois de Barbie poderia ter escolhido qualquer projeto seguro, e escolheu este, um filme de 2 horas e meia, baseado num romance denso e científico, com um coprotagonista que é um boneco articulado de aranha. No papel, o risco era enorme, na prática deu certo de novo, como quase sempre, e acho que isso resume bem o que vimos ao longo de todo este vídeo. Gosling tem um faro quase sobrenatural para detectar bons projetos e uma capacidade incrível de se adaptar ao tom de cada um, sem perder a essência. Tanto faz ser um drama indie, um musical ou uma odisseia espacial com um alienígena em forma de aranha. Se ele estiver, costuma valer a pena. Se você olhar a filmografia completa de Ryan Gosling, tem uma coisa que chama a atenção. Há pouquíssimos filmes ruins. Pouquíssimos. Para um ator com mais de 25 anos de carreira e dezenas de projetos nas costas, isso é praticamente um milagre. A maioria dos atores acumula pelo menos 10 ou 15 filmes esquecíveis para cada um bom. No caso de Gosling, a proporção está completamente invertida, e acho que isso se deve a 3 coisas. A primeira é que ele escolhe muito bem, não assina qualquer projeto só por dinheiro ou para manter visibilidade. Ele espera, lê, pensa e quando diz sim, é porque tem algo no roteiro ou no diretor que realmente o interessa. A segunda é que ele não tem ego, está disposto a desaparecer dentro do personagem, a pagar mico, a ficar calado durante um filme inteiro se for isso que o filme precisa. A terceira é que ele entende de cinema, não só atua, entende como um filme funciona e qual é o lugar dele dentro dele. E além de tudo isso, tem o fato de ele parecer uma pessoa genuinamente boa. Numa indústria cheia de egos descontrolados, Gosling sempre manteve um perfil baixo, cuidou da família, falou com respeito dos colegas e evitou escândalos. É um daqueles atores de quem é difícil ter raiva, por mais que você tente. Então, para terminar, minha recomendação é bem simples. Se você nunca explorou direito a filmografia dele, explore. Comece por Drive se quiser estilo, por Ralph Nelson se quiser drama, por The Nice Guys se quiser rir, por Blade Runner 2049 se quiser ficção científica, por La La Land se quiser romance ou por Barbie se quiser só se divertir. E quando terminar, você vai entender por que tanta gente acha que Ryan Gosling é um dos melhores atores da sua geração. E se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, já sabe, se inscreva, deixe seu like, comente qual é o seu filme favorito do Gosling. E a gente se vê no próximo. Até mais!